Olá, amigos do canal Geomasa. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Nós viemos para mais uma edição do seu Jornal do Masa. E para tanto, nós vamos utilizar o estado de São Paulo, gente. Deste sábado, 21 de agosto de 2021, em edição 46.694. Onde, logo na página A3, portanto no setor Notas e Informações, que é dirigido pelo Antônio Carlos Pereira, diretor de opinião do jornal, sempre participante em nossas análises, nós destacamos crise hídrica e de transparência. Uma comunicação clara deve prevalecer sobre os interesses eleitoreiros de Bolsonaro. Veja o destaque, o olho dado na reportagem do Antônio. O Brasil atravessa a pior crise hídrica em mais de um século de medições meteorológicas em nosso país. A estiagem afeta principalmente a bacia do Rio Paraná, em cuja região hidrográfica estão os estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná e São Paulo. Grandes usinas hidrelétricas estão concentradas nesta região, como as usinas de Jupiá, Ilha Solteira, Porto Primavera e Itaipu. Atualmente, o país tem 83% de sua matriz elétrica produzida por fontes renováveis, de acordo com o Ministério das Minas e Energia, o MME. A participação das hidrelétricas representa 64% do total destas fontes, seguida de muito longe pelas usinas eólicas, 9,3%. Sobre todos esses assuntos que o Antônio Carlos Pereira vem resumindo, nós temos edições dos jornais do Masa analisando cada uma delas. A crise hídrica brasileira, a crise hídrica no Rio Paraná, as grandes hidrelétricas que vem sofrendo e, claro, a distribuição da energia no país. Logo, uma crise hídrica da magnitude da que ora afeta o Brasil traz a reboque, é evidente, o risco de racionamento e apagões. A menos que se gere energia a partir de fontes muito mais caras e mais poluentes, como as termoelétricas. É espantoso que, diante de um quadro que inspira extrema preocupação, o governo federal haja com pouca ou nenhuma transparência ao lidar com a crise. Aliás, ele nem menciona a crise. Na verdade, ele está desviando a atenção do público brasileiro. A gasolina, em alguns postos, acabou de chegar a R$ 7,00 o litro, o diesel a R$ 5,00 o litro, e ele brigando com o Supremo Tribunal Federal exatamente para desviar o foco. O MME não divulga um indicador que determine quando é o momento de adotar o racionamento de energia no país. Na realidade, a pasta confirmou ao Estado que nem sequer há este indicador, mas sim uma análise multifatorial que leva em consideração a perspectiva de consumo e de chuva para os próximos meses. E o que isto não se sabe. Bom, pessoal, o fato é o seguinte: o Brasil vem batendo recordes continuamente de desmatamento, por exemplo, na Amazônia, que nos traz chuvas através dos rios aéreos. Então é claro que não vai se saber quando e quanto vai chover no Brasil.
porque a cada dia, com essas queimadas e a devastação, vai ficando pior. Famílias e empresas ficam às escuras, sem trocadilhos, privadas que estão de informações claras sobre a probabilidade de terem de enfrentar uma falta de eletricidade no futuro próximo. Até a posse do presidente Jair Bolsonaro, as análises do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, o CMSE, coordenado pelo MME, eram publicadas mensalmente. A partir de janeiro de 2019, no entanto, os dados simplesmente deixaram de ser divulgados. Aliás, eles não divulgam dados de espécie nenhuma, tanto que utilizaram como desculpa a pandemia para não fazer um censo. Existem outras tecnologias em vários países do mundo que se permite fazer o censo remoto. Não há necessidade sequer de recenseadores. O mundo busca parametrizações para a tomada de decisão. Utilizamos termômetros para monitorar febre e a partir de 37,5 graus é recomendado o uso de analgésico. Utilizamos o Value at Risk, o VAR, para dizer quando um portfólio financeiro deve ou não ser desfeito no setor financeiro. Disse ao Estado Alexandre Street, professor do Departamento de Engenharia Elétrica do CTC da PUC-Rio. Por que não temos um índice de monitoramento da situação de abastecimento energético? Questiona o professor. Na visão do especialista, não faltam metodologias para a adoção de um indicador mais transparente para a sociedade, e sim boa vontade e um pouco de organização institucional. O ministro Bento Albuquerque afirma que o governo federal não trabalha com a hipótese de racionamento de energia no país, mas a situação é muito menos confortável do que sua fala quer fazer parecer. Na verdade, o atual governo está torcendo para que chova no país e que essa crise ela possa passar. Mas, ao mesmo tempo, ele não tem certeza de quando é que ocorrerão as chuvas. A PSR, maior consultoria do setor energético em atividade no Brasil, estima entre 10% e 40% o risco de haver racionamento de energia entre os meses de setembro e novembro deste ano, a depender da demanda. Não é um risco desprezível. Em meio a tantas intempéries de ordem moral, sanitária, política, social e econômica, em sua campanha pela reeleição, é provável que Bolsonaro tenha desenvolvido alergia à simples menção das palavras apagão e racionamento. Porém, por mais poderoso que julgue ser, a vontade do presidente não tem condão de fazer um problema simplesmente desaparecer. É seu dever enfrentar a crise e agir com absoluta transparência. A servir de exemplo, a experiência do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso durante a crise energética de 2001. Aquela crise não foi trivial, como bem lembram os brasileiros que sofreram seus efeitos. Mas em momento algum faltou comunicação com a sociedade. Governo e sociedade devem agir em coordenação para mitigar os efeitos desta crise hídrica sem precedentes. Cada um em suas esferas de responsabilidade, sem conhecer plenamente a extensão da crise e os riscos envolvidos, a sociedade pouco pode fazer. Uma comunicação transparente deve prevalecer sobre os interesses eleitoreiros de Bolsonaro. Os problemas da nação são muito mais importantes do que os problemas de Bolsonaro. Excelente reflexão, aliás, é o que sempre faz o Antônio Carlos Pereira. Claro que foi uma
espetada no atual governo e no seu despreparo de se comunicar com a sociedade, de informá-la e de evitar a perpetuação de tanta burrice que assola o país, como as queimadas sem parar que alteram a formação das chuvas. Um grande abraço, fiquem bem, eu espero vê-los oportunamente em uma nova edição do seu Jornal do Maza. Até, pessoal, muito obrigado.